Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre poliedros. O assunto de hoje é poliedros. E aí arrumei aqui na minha casa, né, alguns objetos geométricos que eu quero apresentar para vocês e nós vamos fazer uma comparação com os objetos. O primeiro objeto que eu quero mostrar para vocês é o cubo. Então eu tenho aqui, tá vendo? Um formato de um quadrado, mas é um cubo o nome dele. Ou você pode fazer uma comparação com o dado, tá vendo? O dado, ele também tem o formato de um cubo, ok? Eu tenho aqui uma caixa de fósforo, e essa caixa de fósforo, ela tem o formato de um paralelepípedo. O nome do poliedro, paralelepípedo. Eu tenho também aqui uma pirâmide. Pirâmide eu consegui não, mas um triângulo, só para vocês identificarem mais ou menos o que seria esse formato. Essa aqui ela tem uma base quadrada, tá vendo? Então aqui uma pirâmide. Então, cubo, pirâmide e paralelepípedo. É importante você saber que os sólidos geométricos, eles são formados por superfícies planas. Então, ó, plana, plano e plano. As superfícies planas são chamadas de poliedro. Os poliedros, eles têm faces, arestas e vértices. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos essa caixa de fósforo, né? Que ela tem o formato de um poliedro paralelepípedo. Então, observem ela. O que são as vértices? As vértices, elas são essas pontinhas de cada poliedro. Então, aqui, ó, essas pontinhas aí, você olha para os outros lados também, tá bom? Cada pontinha aqui, ó, são chamados de vértices, ó. Agora, a face é como se fossem os lados. Cada lado tem uma quantidade, então você vai contar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, faces, você pode colocar que é como se fosse a mesma coisa que o lado. E nós temos as arestas. Arestas é como se fossem as linhas do poliedro. Essas linhas que fecham o desenho. Tá vendo? Então, essas linhas, você conta elas também. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí você vai contando cada linha. Ó, você vai contando essas linhas, ó. Isso chama-se aresta, tá? Então, o cubo tem quantas arestas? 8. É só você ir contando essas arestas assim e você vai contando, ok? Então, arestas tem uma quantidade, faces, outra quantidade. E o número de vértices também. Então, nós temos, para a gente concluir, vértice são esses pontinhos. Face, os lados. E arestas são essas linhas aqui, tá vendo? Isso nós chamamos de, na geometria, né? Na nossa geometria, nós chamamos de poliedro. Agora, se você observar, apoiando cada face do poliedro, você vai observar que as faces são planas, tá vendo? Ó, plana, plana, ó. E aí, se você pegar um poliedro, pegar o retângulo, como na explicação de vocês, e riscar ele no papel, você vai ter o formato lá, o contorno dele, né? Você vai ver o contorno dele como se fosse um retângulo. E nós chamamos de poliedro. Existem outros tipos que vocês podem conhecer. É importante conhecer, nós chamamos de prisma, que é prisma. Existe a prisma de base triangular. É como se fosse esse triângulo, tá vendo? Mais comprido. Nós chamamos isso de prisma. Existe o prisma de base pentagonal, que aí ele tem uma base de 5 pontas e tem de hexagonal. Então, cada uma tem uma quantidade de arestas, de pontas e de faces. Então, não esqueçam, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje sobre poliedro. E lembra que vocês vão precisar saber essas partes sobre aresta, sobre face e sobre vértice de cada poliedro. Nós vamos ter uma aula mais para frente de matemáticas de medidas. E aí você vai precisar, tá bom? Então, a nossa aula por hoje é essa.
Beijo no coração, até a próxima.